Olá, assista a partir de agora o programa TJSC na TV com exclusividade aqui na sua TVAL. E hoje o nosso entrevistado é o juiz de direito Alexandre Moraes da Rosa, que fala sobre a teoria dos jogos aplicada à Operação Lava Jato. Acompanhe. Juiz, eu abro essa entrevista fazendo a pergunta básica. Gostaria que o senhor explicasse então o que é a teoria dos jogos. A teoria dos jogos surgiu na matemática. Nós tivemos um filme famoso, John Nash, Uma Mente Brilhante, em que faz uma apresentação da teoria dos jogos. Ela tem sido aplicada em diversas áreas do saber, ela foi usada na Guerra Fria, ela é usada na economia, e ela começou a ser aplicada no direito, fundamentalmente pela escola americana, vinculada à análise econômica do direito. Do que ela parte do pressuposto? Que eu, você e qualquer um que está nos ouvindo é um sujeito maximizador dos seus resultados, maximizador das suas utilidades. Com isso, eu posso, num conflito com você ou num conflito em qualquer resistência que houver, poder entender como você pensa, quais são as suas recompensas, o que você quer. Ao antecipar o que você quer, eu posso tomar táticas, ou seja, ações, para obter minha estratégia, o que eu quero no final. Então ela faz uma estrutura formal, pela qual nós podemos desenhar, por assim dizer, fazer um esquema de como é que se articula, como é que é a estrutura desse conflito. A partir disso, e seguindo o pressuposto que você é um sujeito racional, e sendo racional potencializa as suas utilidades, eu posso antecipar os seus comportamentos e dessa maneira verificar como eu posso agir de maneira estratégica. Perfeito. E como a teoria dos jogos se aplica à Operação Lava Jato? Na Operação Lava Jato, o próprio juiz, o Sérgio Moro, tem vários textos em que ele já escrevia sobre a teoria dos jogos e, dentre as diversas articulações que a teoria dos jogos tem, das categorias, uma delas se chama dilema do prisioneiro. O que significa o dilema do prisioneiro? O dilema do prisioneiro foi construído por uns matemáticos na década de 50, que mostra o seguinte: duas pessoas, se estiverem com a possibilidade de conversar, elas têm, diante dessa conversação, maiores condições de fazer acordos. Então eu tenho que confiar em você e você confia em mim. Se nós estamos numa operação e todos nós estamos soltos, significa que nós podemos nos reunir antes de ir na polícia, antes de ir no fórum, antes de ir na Justiça Federal, nós podemos articular qual a versão que nós daremos. Uma das medidas, um dos pressupostos da teoria dos jogos, no que se refere ao dilema do prisioneiro, é prejudicar essa conversação, essa informação. Eu não sei o que você fará e você não sabe o que eu farei. Como se usa isso? Mediante prisões cautelares, conduções coercitivas, sequestro de bens. Você usa as medidas cautelares do processo penal para dificultar a conversação e dificultar a cooperação entre os envolvidos. Sem uma possibilidade de uma cooperação aliada, a teoria dos jogos vai nos mostrar que a traição, ou seja, a delação, é o único caminho racional a ser feito. Tanto isso é verdade que mesmo aqueles presos inicialmente que nunca disseram que iriam fazer delação, como Marcelo Odebrecht e outros, com o decorrer do tempo e com as condenações, verificaram que a única saída possível é, de alguma forma, trair. Daí que a teoria dos jogos vai, por seus vários significantes, vários conceitos, operacionalizar uma lógica de cooperação no caso da Lava Jato, dos envolvidos, dos investigados, com o desvelamento das situações por ela investigadas. Então, é o dilema do prisioneiro, o dilema da galinha, o dilema do corajoso, ou seja, você tem várias estruturas teóricas que servem de mecanismo para que nós possamos entender e fazer o desenho. O próprio Joesley, que é um dos casos, eu escrevi um texto sobre Entenda a Lógica do Joesley, ele sabia que a Lava Jato ia chegar nele. Como ele sabia que a Lava Jato ia chegar nele, ele precisava se antecipar. Se vai chegar, ele pode ter uma postura passiva. Vou esperar a investigação chegar nas minhas empresas. A outra é o que eu posso produzir de investigação, de informação preliminar e que seja de interesse do Estado, Ministério Público e da Polícia Federal, para apuração. Ele levantou o que ele tinha, essas delações dos políticos, e fez aquelas gravações com Michel Temer, ou seja, ele produziu, ele agiu ativamente. Ele criou valor nas informações que ele tinha, capaz de trocar essas informações por uma redução da pena, e no caso dele, com a isenção da pena com base no artigo 4º da Lei 12.850. Então verifique que nós temos uma nova estrutura de pensar, uma estrutura que é o mercado judicial, o mercado de compra e venda. Por mais que nós não tenhamos uma equiparação extrema ao sistema americano do plea bargain, que é uma lógica de negociação ampla e restrita, a delação premiada, nos termos que ela é posta no Brasil, ela se aproxima muito desse juízo de barganha e nesse mercado judicial penal. Por que a delação premiada funciona? Não se torna um mercado de troca, onde muitas vezes a pessoa comete um crime e a pena é muito abrandada, é muito reduzida?
A questão do direito premial, o Estado há muito tempo trabalha com incentivos e punições. Esse é o mecanismo. A delação premiada como instituto genérico, que autoriza uma diminuição da pena ou uma redução, ela, a meu juízo, é indicada. O mundo inteiro usa isso, mesmo a Alemanha, que é um país mais refratário a isso, usa nos casos de terrorismo. Então, você tem dificuldades para descobrir algumas questões, algumas organizações. No caso italiano, tivemos a mãos limpas e assim por diante. Mas o que impede? Como instituto, eu sou favorável. A maneira como se aplica, eu tenho sérias restrições. Ou seja, você não pode condenar um instituto pela aplicação que é feita dela. A nossa legislação, a 12.850, regulamenta a possibilidade de desconto na pena a ser aplicada na sentença condenatória e isenta aquele que é o satélite da organização. Porque como é que funciona? A delação premiada busca, numa estratégia policial bem articulada, não ir direto naquele que tem o domínio do fato, que tem o domínio da articulação. Ele vai buscar o motorista, o secretário, aquele que tem muito a perder a ser vinculado. E a partir dessa colaboração dos satélites que busca desenhar a estrutura, você vai chegando naqueles que podem ser os que trarão informações qualificadas. Então é um trabalho de fora para cima, como se diria no público, no jargão, comer pelas beiradas, até chegar alguém que se converte, que decide colaborar. E a questão é, você aceitaria colaborar se a sua pena for de 12 anos, com uma redução de 1 ano? É muito pouco. Então a delação premiada precisa trabalhar com reduções significativas, sob pena de você não ter interesse. Você vai reduzir 1 ano a pena, não tem. O que se há é uma discussão sobre o elástico que se deu em relação a algumas delações e a premiação, inclusive, com a isenção de pena, que em princípio viola o artigo 4º da Lei 12.850, mas foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. E sorte que nós temos ainda no Brasil um percurso para acomodar esse novo instituto que não era próprio. No nosso Código de Processo Penal nós não temos previsão para a delação premiada. Aliás, para o crime do cotidiano continua valendo a nefasta, inconstitucional e abusiva súmula 231 do STJ, que não pode reduzir a pena na segunda fase, enquanto para os delitos de cobertura você tem até a isenção de pena. O que há é um momento de convergência do direito penal brasileiro, do processo penal brasileiro, na assunção de institutos que não são próprios de uma tradição continental, ou seja, nosso processo penal não foi herdado dessa tradição, e agora juntando com modelos americanos, fundamentalmente de construção de verdades, em que elas são atribuídas. Então temos um momento de muita incerteza, de contestações sobre as delações aplicadas, sobre as confirmadas, e, de fato, um instituto que merece ser utilizado. Daí a importância de eventos como esse. Na sua opinião, então, a delação premiada é algo sem volta, cada vez vai ser mais usada no judiciário brasileiro? Sim, ela atende no sistema americano, se você for estudar o sistema americano, cerca de 99% dos casos acabam em plea bargain, em acordos. Quando se faz um julgamento americano, se faz um filme, porque é tão raro um julgamento americano que vira um filme. Você tem dificuldades probatórias e ele tem um mecanismo de eficiência do poder judiciário, que é a diminuição de custos. Se você não vai ter julgamento, não vai ter testemunhas, não vai ter nada, e uma adjudicação de pena direto, você diminui um trajeto e atende ao interesse de custos. Que eu tenho as minhas críticas em face da supressão e as críticas que hoje já são muito evidentes no sistema americano. Gente que pode dizer assim, eu vou dizer para ti, Diego, eu tenho uma prova contra ti, mas a prova é meio ruim. Mas se tu aceitares uma pena de 6 meses, está terminado. Se tu não quiseres aceitar uma pena de 6 meses, eu vou lutar para te dar 6 anos, que é o sobrepreço. Que é algo assim, você quer me vender o seu relógio? Aqui, quanto é que é o seu relógio? Que é R$1.000, mas como você vai negociar comigo, você já larga com 1.500, porque você vai ter um período de R$500 que você vai querer negociar. E você pode ter isso, que é o overcharging, que é a sobrecarga que tem no sistema americano, já no direito brasileiro. Nós não temos essa tradição. O que eu posso dizer aqui, a lógica da justiça negocial ela veio, ela é acolhida pelas Nações Unidas, ela é acolhida pelos tribunais europeus e de direitos humanos, ou seja, ela é uma prática reconhecida. O que nós precisamos estudar, ao invés de ficarmos como adolescentes renitentes que não queremos, é enfrentar fenomenologicamente, ir ao Instituto, verificar como nós podemos traduzir para o direito brasileiro, quais os limites, construir um devido processo legal para a justiça negocial. É o que nós não temos. E é isso que nós procuramos fazer com a articulação com o Ministério Público, com a polícia, com os magistrados, com todos aqueles que atuam nesse sistema do Poder Judiciário na esfera penal.
Agora, saindo um pouco da Operação Lava Jato, eu gostaria de saber como a teoria dos jogos é aplicada ao processo penal. O senhor escreveu sobre isso, né? Então, o que eu fui fazer? A teoria dos jogos ela é aplicada em direito comercial, ela é aplicada em direito de concorrência, ela é aplicada em falências concordatas. E existe alguns autores americanos que trabalham isso no que se refere a direito penal. Antigamente, um autor italiano chamado Carnelutti já tinha seguido nesse caminho, mas Calamandrei escreveu um texto que é o processo como jogo. O processo como jogo é o seguinte: eu não tenho um juiz idealizado, eu não tenho um promotor, eu não tenho um contexto. O contexto é todo fático, realístico. Eu tenho um promotor que acredita numa teoria mais dura, mais flexível, tem uma complexidade muito grande de interpretações sobre a mesma legislação, por exemplo. Então você vai ter controvérsia. O que o meu livro quer mostrar é que alguma coisa intuitiva, eu não tenho um juiz ideal, eu tenho aquele juiz. O Diego é o meu juiz, eu tenho que saber o que ele pensa, como é que ele decide, quais são os autores preferidos dele, porque é o mapa mental do Diego que deve ser cooptado, ou seja, é ele que eu tenho que convencer, não é um juiz imaginário. Então a minha ideia, quando construí o livro Guia Compacto do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, foi mostrar realisticamente como nós podemos pensar o direito de maneira abstrata e o direito de maneira concreta, mas singular. Eu quero saber quais são os jogadores naquele contexto. O momento do Brasil é um momento de violência, é um momento de mais tranquilidade, porque isso influencia nas próprias concepções do juiz. Por exemplo, em Santa Catarina, quando há atentados a ônibus, esse tipo de coisa, a postura do Poder Judiciário os estudos mostram, tem sido mais resistente a concessões de liberdade. Se não tem atentados, é mais proativo. Então você tem que estudar todo esse contexto. Quanto mais informação qualificada você tiver sobre o contexto, contra o contexto, os jogadores e as suas recompensas, o que eles querem com o processo, você consegue melhor delinear a sua estratégia e agir de modo a obter os seus benefícios. A teoria dos jogos ela é muito acusada de pensar numa perspectiva pouco ética. A questão não é da teoria dos jogos, é dos jogadores, entendido do lato sensu, qualquer um que interage nesse processo, que pode agir de má fé. O que nós podemos fazer com a teoria dos jogos é antecipar que alguém possa jogar de má fé conosco e tomar medidas para contornar essa má fé. Então, acusar a teoria dos jogos de má fé ou de brincar com a vida, com a liberdade das pessoas é um grande equívoco. O que ela nos dá é um instrumental formal. A teoria dos jogos não é material, ela dá uma estrutura formal para que você possa desenhar em qualquer interação humana. Você com namorada, namorado, com mulher, com filho, com quem quer que seja, em qualquer interação humana, você pode usar a teoria dos jogos para poder entender como estruturas aquela interação e a partir disso entender o que o outro deseja, como é que você pode agir para convencê-lo, como você pode agir para não convencê-lo, tanto assim que quando nós éramos adolescentes, para sair de casa numa sexta-feira, talvez nós contássemos uma história para o pai, uma história para a mãe. Por quê? Porque eles ouvem de maneira diferente. Então, se eles forem um juiz, ou a mãe ou o pai, talvez nós precisamos modular, customizar a nossa argumentação para aquele sujeito. É isso que a teoria dos jogos faz. Ela vai nos mostrar que um desenho no jogo qualificado, jogar profissionalmente, é entender aquele contexto, não o contexto que nós desejamos, mas o processo como ele é. Infelizmente, o nosso tempo é curto, juiz, mas para encerrar, eu gostaria de ouvir do senhor uma reflexão sobre para onde está caminhando o processo penal brasileiro, uma vez que o Brasil está passando por grandes transformações, a justiça também. O processo penal vai caminhar para uma justiça negocial, o novo Código de Processo Penal e o novo Código Penal trabalham com a perspectiva do plea bargain liberado. Então nós precisamos apostar em novas categorias de formação dos nossos profissionais. Eu dou aula na Universidade Federal de Santa Catarina e lá eu tenho propiciado mostrar para os alunos que precisam entender novas categorias de processo como o jogo, entender o que é um blefe, o que é uma ameaça, o que é uma tentativa de ultimato, o que é o dilema do prisioneiro. O que nós precisamos é ampliar para estarmos preparados. É como se nós abríssemos um novo mundo, novas coordenadas de compreensão do processo penal, da qual nós estamos acostumados. Ela vem, já chegou, e isso gera um certo estranhamento por todos nós, porque nós não estamos acostumados com isso, e quem estiver na frente poderá ter um êxito maior para poder entender. Porque se você estiver no escritório de advocacia hoje, ou num fórum, e chegar uma delação premiada e você não souber como articular, você tem um déficit muito grande. O desafio é poder se atualizar. E foi por isso que eu acabei escrevendo, desenvolvendo essa temática nesses artigos em relação à teoria dos jogos. Muito obrigado pela entrevista, juiz, e parabéns aí pelas reflexões. Muito obrigado.